gravação. Ok, né, professor? Né? Ok. Perfeito. Agora, se você quiser, pode começar. Ok, boa tarde, pessoal. Espero que vocês tenham passado bem a semana, prontos para aprender sobre fisiologia vegetal. Na semana passada, a gente falou sobre a etapa fotoquímica da fotossíntese, e hoje a gente vai continuar ainda no módulo fotossíntese, mas com a etapa bioquímica, mais especificamente com o metabolismo fotossintético C3. Aqui está o nosso plano de aula. Primeiro, nós iremos estabelecer a relação, a dependência da etapa bioquímica com a etapa fotoquímica, que foi vista na semana passada, a partir do ciclo de Calvin-Benson. Vamos tratar das reações bioquímicas, uso do ATP e do NADP, essa conversão de energia química, que é lá da etapa fotoquímica, em energia orgânica, em carboidratos, isso que torna as plantas seres autótrofos, porque elas produzem aqui o seu próprio alimento, a partir da fixação de CO2 atmosférico para essa produção de carboidratos. Mas para isso acontecer, a gente vai ver que precisa passar por esses três fases do ciclo de Calvin-Benson: carboxilação, redução e regeneração. E por fim, a gente vai estabelecer o saldo energético dessa fixação de CO2 e trazer um estudo dirigido com alguns exercícios propostos e uma literatura indicada. Só que antes, a gente vai ter que fazer uma revisão, porque, como vocês aqui, quem estudou da semana passada, viu que na etapa bioquímica utiliza ATP e NADP. E na onde que foi produzido? Na etapa fotoquímica que a gente viu semana passada, lá no esquema Z, na cadeia de elétrons. Então, vamos lá retomar esse assunto. A fotossíntese, ela acontece em escala gigantesca no planeta. Por quê? Porque tudo que é orgânico, tudo que tem carbono, toda matéria orgânica é resultante desse metabolismo fotossintético do carbono, que começa onde? Na etapa fotoquímica. Por quê? Porque vai utilizar o ATP e o NADP, que foi produzido nessa etapa. Para formar o quê? Moléculas orgânicas, que vai ter início onde? Na reação de fixação de CO2. E quem que realiza isso? Quem que vai catalisar essa reação? É uma enzima chamada rubisco. E, de alguma maneira, então, ela sustenta a vida no planeta. E a partir dessa fixação de CO2, já entramos na etapa bioquímica da fotossíntese. Aqui a carinha da rubisco, ela é grande, 540 kilodaltons, mas rubisco é como se fosse um apelido. Para ribulose, 1,5 bifosfato, carboxilase, oxigenase. Se a gente juntar esses que estão aqui grifados, a gente vai ter o nome, rubisco. Ela tem vários sítios catalíticos, só que alguns ainda são desconhecidos. É responsável por 50% total de proteína nos vegetais. E por que ela é tão importante, além de tudo que já foi falado? Ela vai catalisar a primeira etapa no ciclo de Calvin. A primeira etapa a gente vai ver que é a carboxilação. Do que ela vai carboxilar? A ribulose 1,5 bifosfato, que é o substrato dela. Ou seja, sem a rubisco não vai ter fixação de CO2 atmosférico. E sem a fixação de CO2 atmosférico não vai ter produção de carboidrato. E eu chamei a atenção aqui para essa bifuncionalidade da rubisco. Ela pode catalisar a carboxilação, que aí é no ciclo de Calvin, no ciclo C3, ou catalisar a oxigenação. E aí a gente vai ver na aula seguinte, que vai ser o ciclo C2 da oxigenação, né? E por isso que aqui está o nome, pessoal, ó, ribulose 1,5 bifosfato carboxilase oxigenase. Essas duas funções, carboxilase e oxigenase. Hoje a gente vai falar da carboxilase. A gente viu que tudo se inicia quando o sinal luminoso é percebido pela planta e a partir daí ele pode ter três caminhos. Ou se perder na forma de calor, ou se dissipar na fluorescência, ou fazer parte aqui, integrar o esquema Z,
que é a cadeia transportadora de elétrons. A gente sabe que aqui o primeiro é o fotossistema 1, depois, o primeiro fotossistema 2 e depois o fotossistema 1. E vai ter a produção de quê? De ATP e NADP. Ou seja, quanto mais a luz estimular esse esquema Z, entrar aqui, não sair por aqui nem por aqui, mais vai ter o quê? Produção de carboidrato e biomassa no ciclo C3. Por quê, pessoal? Porque a gente viu que o NADP e o ATP é o produto da etapa fotoquímica, do esquema Z. E esse ATP e esse NADP, ATP energia, adenosina trifosfato, e o NADP vai reduzir lá no ciclo de Calvin, que é na etapa bioquímica. E qual que é a relação entre etapa bioquímica e fotoquímica? Na etapa fotoquímica, a gente tem produção de energia química, esse ATP e esse NADP. Na onde? Na membrana dos tilacoides. Quando esse NADP e ATP é aqui utilizado no ciclo de Calvin-Benson, ele retorna em NADP e ADP mais fósforo, mas o que importa aqui para a gente é que a partir dessa fixação do CO2 mais água, que vai fazer a hidrólise, vai produzir o carboidrato. E não teria essa produção de carboidrato se não fosse a produção aqui de NADP e ATP da etapa fotoquímica. Enquanto a gente viu a etapa fotoquímica acontece nas membranas dos tilacoides, a etapa bioquímica vai acontecer no estroma, mas ambas acontecem no interior dos cloroplastos. Aqui estão eles, pessoal. Esse é o Calvin, esse é o Benson. Eles que elucidaram o ciclo C3, lá na década de 50, nos Estados Unidos. Eles radiomarcaram o carbono, o CO2, e viram que o primeiro composto que foi marcado, né, a partir dessa marcação, foi o 3-PGA, que é o 3-fosfoglicerato. Em 1961, o Calvin ele recebeu o Prêmio Nobel de Química, porque ele investigou aí como é que é essa assimilação de carbono nas plantas. Aqui está o nosso ciclo de Calvin, resumidamente. Ele opera em 3 fases, pessoal. A carboxilação, a primeira, redução e regeneração. Na carboxilação, esse CO2 vai ser fixado, esse CO2 atmosférico vai ser fixado. Na fase de redução, ele vai ser reduzido. O que vai ser reduzido? O produto dessa reação de carboxilação. E qual que é o produto da reação de carboxilação? O 3-fosfoglicerato. Vai ser reduzido para quê? Para formar carboidrato, que é o gliceraldeído 3-fosfato. E como é um ciclo, né, pessoal? A última etapa aqui vai ser o quê? Regeneração. Do quê? Da ribulose 1,5 bifosfato. Por quê? Porque é ela que vai receber, ela é a molécula aceptora desse carbono atmosférico. Bom, dando um zoom aqui na etapa de carboxilação, a gente tem o quê? A fixação de CO2 via carboxilação da ribulose 1,5 bifosfato. É uma pentose, 5 carbonos. Esse CO2 vai ser fixado ao seu esqueleto de carbono a partir de quem? A gente falou dela, da rubisco, da ribulose 1,5 bifosfato carboxilase. Só que a partir dessa inserção aqui do carbono, a gente vai ter uma molécula de 6 carbonos, certo? 5, ela é uma pentose, 5 carbonos, com um do CO2 vão ser 6. Só que essa molécula formada é extremamente instável e logo ela é convertida para 2 moléculas de 3 carbonos a partir da hidrólise. E assim, o primeiro produto estável do ciclo de Calvin, da fase bioquímica da fotossíntese, do metabolismo C3, é 3-PGA, que é o 3-fosfoglicerato. Esse PGA, na presença de ATP com gás de energia, portanto, mais o NADP, ele vai ser reduzido a quê? 2-triose-fosfato. E, pessoal, de onde que vem esse ATP, esse NADP? Exatamente, da etapa fotoquímica da fotossíntese.
Daí a importância e a dependência de uma da outra. Para formar triose fosfato, mais especificamente gliceraldeído 3-fosfato. Por que é importante? Porque eu coloquei aqui até um tijolinho, a triose fosfato é o tijolinho de açúcar, ele vai ser a partir daí vai poder produzir amido, sacarose, transportar a sacarose, por quê? Para o desenvolvimento, crescimento vegetal. A sacarose ela é carregada na seiva do floema e vai ser transportado de acordo com a demanda do vegetal para promover o seu crescimento e desenvolvimento. Um ciclo, né, pessoal? A gente já falou da carboxilação, da redução, agora na regeneração. Regeneração de quem? Da ribulose 1,5-bifosfato. Aqui, pessoal, uma série de reações, são 10 reações e 8 enzimas que operam. Para quê? Para voltar a ter essa ribulose 1,5-bifosfato a partir desse gliceraldeído 3-fosfato. São rearranjos na cadeia de carbono para voltar a ter essa molécula. Aqui, várias enzimas. Aqui, eu quis trazer para vocês ter visualmente como que é esse ciclo em relação à quantidade de reações e enzimas que acontece nessa fase de regeneração. Aqui na fase de carboxilação, que é a primeira, aqui a gente tem o CO2, a rubisco, o primeiro produto é o fosfoglicerato, na de redução a gente tem o gliceraldeído 3-fosfato, e a partir daqui, até chegar novamente nessa ribulose 1,5-bifosfato, é fase de regeneração. Lá estava no Kerbal de 2000, e essa edição, a terceira edição no Kerbal de 2009, mesma coisa, toda essa fase com várias enzimas, tudo que termina em ase aqui são enzimas que vão catalisar reações. A gente vai ter até aqui, ó, uma molécula de 7 carbonos. Aí aqui vai ter gasto de ATP para voltar a ter essa ribulose 1,5-bifosfato. Só que no Tay-Zeiger eu achei que fica mais ilustrativo para a gente tratar aqui, fica mais didático. Bom, primeiramente, por que o ciclo de Calvin-Bessel também pode ser chamado de ciclo C3? Acho que vocês já perceberam. O primeiro composto estável é uma molécula de 3 carbonos. Na aula que vem, a gente vai ver que no ciclo C4, primeiro composto estável, uma molécula de 4 carbonos, malato, aspartato. Então, aqui está ela, o PGA, ou 3-fosfoglicerato. E, pessoal, qual que é a razão, então, para fixar um carbono? Qual que é a razão de ATP e NADP para fixar um carbono? O carbono está aqui. Qual que será? Vamos contar? Ó, aqui a gente tem 3 CO2 na fase de carboxilação, né? Para 6 ATP já aqui na fase de redução. Outro ATP aqui na fase de regeneração. 6 com 3, 9. Mais 6 na de pH. Para 3 CO2. 3 CO2, 9 ATP, 6 na de pH. Que equivale a falar que para cada carbono ser fixado, a gente vai precisar de 3 moléculas de ATP e 2 de NADP, certo? Mas eu quero saber da triose fosfato, eu quero saber do gliceraldeído 3-fosfato. Quanto que eu tenho que ter de ATP e NADP para produzir uma molécula? Vamos lá. Aqui, ó, se vocês repararem, tem o número 5. Ou seja, 5 moléculas desse gliceraldeído 3-fosfato vão permanecer aqui no ciclo, nessa fase de regeneração. Por quê? Porque essa molécula precisa se tornar de novo, voltar, né, a ser a ribulose 1,5-bifosfato. Ela aqui é o gliceraldeído 3-fosfato, que é o produto aqui da redução, não é? Que é o ATP mais NADP, da redução de 3-fosfoglicerato. E somente uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato que vai ser usado pela planta, pessoal. Ou seja, para cada 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato que é formada, uma vai ser usada para o crescimento e desenvolvimento da planta e 5 vai retornar ao ciclo para produzir novamente ribulose 1,5-bifosfato e ser um ciclo contínuo. Então, a gente tem o quê?
Para formar uma triose fosfato, a gente vai precisar do que está aqui? 3 CO2, 9 ATP e 6 NADP, certo? Uma. Só que 5 são aqui, vão retornar ao ciclo e uma vai ser para vai ser utilizada para a planta. Aqui eu trouxe para vocês um resumo para estudos do balanço energético do ciclo de Calvin-Benson, trazendo um texto, e esse texto vai seguir também de acordo com a demanda de cada um, né, em querer aprender, e também para os exercícios de propostos. Se você tiver esse texto com o ciclo em mãos, eu acredito que não vai ter dificuldade para resolver, mas se tiver, a gente vê na próxima aula, a gente sana as dúvidas. Então, como foi dito, a gente tem para a produção de uma molécula de triose, o gliceraldeído 3-fosfato, a gente exige 9 moléculas de ATP e 6 moléculas de NADP. E esse é o balanço líquido do ciclo de Calvin-Benson, pessoal, como foi. O triose, fosfato e gliceraldeído são sinônimos, ciclo de Calvin-Benson e ciclo C3 são sinônimos. Aqui é o nosso estudo dirigido. Eu quero que vocês respondam para mim qual que é o ganho líquido da incorporação de CO2. Eu acho que já foi discutido, né? Mas se ficar a dúvida, se vocês quiserem resolver também depois da apresentação, fiquem à vontade. Quantas voltas no ciclo C3 são necessárias para a síntese de glicose ou de amido? Lembrando que a gente fez patriose. Aí, quantos carbonos tem numa glicose, no amido? Pensem um pouquinho. E por que não pode admitir mais a divisão e a compreensão da fotossíntese entre fase clara e escura? Por que a gente agora está falando de fase fotoquímica, de etapa fotoquímica e etapa bioquímica? Qual que é a relação da luz com isso? E aqui, pessoal, para vocês pensarem, refletirem um pouco de como que essa folha que foi deixada na luz, ela tem essa coloração, e essa aqui que foi deixada no escuro tem essa coloração, sabendo que ambas têm Lugol, que reage com amido. Se vocês conseguirem, se tiver dificuldade, no começo da próxima aula a gente abre com essa questão. Na próxima aula a gente vai abordar o ciclo fotossintético C2 do carbono, que é a fotorrespiração, que é a rubisco exercendo a função não carboxilase, e sim oxigenase, a engenharia da fotorrespiração, os mecanismos de concentração desse carbono inorgânico, do ciclo C4 do carbono, que começa também no ciclo C3, mas tem muitas especificidades. A gente também vai entrar em mecanismo do ácido das crassuláceas. Essas são as nossas referências, pessoal. Se tiver alguma dúvida, Teiseiger, Kerbal, tem o UFV também, tem livros muito interessantes. Eu tenho PDF, se quiser o link, ou se quiser acesso, só mandar um e-mail, falar, professora, eu gostaria de ter uma alta resolução do ciclo de Calvin, eu vou tentar te enviar para vocês. Qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail. Muito obrigada. E eu acho que agora a gente tem um tempinho, se quiser já ir resolvendo o estudo dirigido, enviando dúvidas. Muito obrigada, estou à disposição e até a próxima semana.